No perfil de hoje, eu estou conversando com o radialista Fernando Mansur. Fernando, deixei uma pergunta para você. Sim. Se a ideia da FM, da criação da FM, é realmente, como a gente lê, como dizem alguns estudiosos, por causa da ditadura, que impulsionou esse momento, inclusive introduziu a música instrumental, que na época não era tão comum, porque existiam mais os programas de auditórios, os emblemáticos cantores, Emilinhas e Marlenes, e Trio Isso, enfim, Linda Batista, essa galera que dominava aí. Foi isso ou não foi? Eu li sobre isso num livro do Luiz Carlos Saroldi e da Sônia Virgínia Moreira, que são grandes pesquisadores, e o Luiz Saroldi, nossa, é um ídolo para mim. No livro dele, Rádio Nacional, o Brasil em Sintonia, no livro deles, ele conta, ou eles contam, lá nos capítulos finais, que foi exatamente isso, que a ditadura resolveu, num determinado momento, criar a Rede da Alegria. Por quê? Nós tínhamos, por exemplo, o governador Leonel Brizola, que fazia a Rede da Legalidade no Rio Grande do Sul, na década de 60, para firmar a posse de João Goulart como presidente, né, já que o Jânio tinha renunciado. Então, lá, governador do Rio Grande do Sul, no Palácio Piratini, ele fez uma rádio pirata lá e foi bem eloquente. Depois ele veio para o Rio, Rádio Mairink veio aqui no Rio, que depois também de 64 ela foi fechada. Eu acho, então, que o governo queria terminar com essas ameaças, né? Então criaram as FMs. Vamos alegrar as pessoas, é isso? Isso, vamos desenvolver a indústria também radiofônica, aí começaram a surgir, a haver o estímulo para as concessões de FM. Então aqui no Rio de Janeiro, onde eu me foco mais também nas minhas leituras e pesquisas, né? As grandes emissoras começaram a ter suas FMs também, JB, Tupi, não é? Globo e outras. E o público aceitou bem, embarcou nessa onda, assim? Porque a rádio não. FM é uma coisa que se consolidou, mas como é que foi essa transição? No início eram emissoras, lembrando que a primeira rádio FM no Brasil foi uma criação da senhora Ana Cury, que ela criou a Rádio Imprensa, 1955, só que era como se fosse a TV a cabo. Você tinha que comprar a programação. Ah, sim. E era assim para prédios, para supermercados, lojas. Que ideia interessante a dela. Muito, né? Ela foi uma pioneira. O que ela é do nosso Simão Cury? Mãe. Ah, mãe. Mãe. Tá. E aí, o que aconteceu? A Rádio FM ficou conhecida como rádio de elevador. Música de elevador e música de consultório. Por conta da música instrumental. Música instrumental, orquestras. Que era o carro-chefe, no início. Era o carro-chefe. Então, grandes orquestras, né, a gente ouvia em FM. A JB colocou também a música clássica. Rádio MEC FM também. Sim. Nacional FM, depois de um certo tempo. Só que essas rádios eram todas ou gravadas, ou então muito formais. O locutor anunciava, desanunciava, como a gente fala, né? E as notícias. A Nacional fazia rádio Nacional FM exclusivamente música brasileira. Foi um sucesso. Um sucesso. Tudo gravado. Quando surge a Rádio Cidade, em 77, 1º de maio de 77, aí que acontece a reviravolta. Porque aí vocês começaram a sair da linha só música e começar com noticiários, informações. E eu te pergunto, antes da gente falar um pouco sobre esse momento da rádio, qual a principal diferença para você entre a rádio FM e a AM, excetuando, obviamente, o estilo de música, que evidentemente se nota a diferença. Qual é a principal para você? Na parte técnica, a qualidade de som. Porque o FM, ele, pouca distância, alta qualidade de som. O AM, ou as ondas curtas, grandes distâncias e uma qualidade de som que varia muito, dependendo das influências, da potência e tudo. Isso na parte técnica. Na parte estrutural, artística, o AM ficou famoso por ser uma rádio de fala, de auditório, de orquestras, de noticiários, de improvisos, todo tipo de programa, mas com uma fala marcante. E rádios musicais como a Taboa e a Mundial, senão ficar só no Rio, não é? A FM veio estritamente musical, com os noticiários curtinhos, mas a base, música. Isso. E instrumental. Instrumental no início.
não é? Depois, ela já entra, na década de 70 mesmo, por exemplo, tem a rádio Eldopop, na década de 70, que fazia parte do Sistema Globo de Rádio, que só tocava música chamada música contemporânea. O que era a música contemporânea? Eram aquelas músicas dos grupos de rock progressivo. O Terço no Brasil, Gênesis, Pink Floyd, etc. O que a Rádio Cidade fez depois bastante. Sim, só que com esses artistas, mas a música popular desses artistas. Certo. A Eldopop não, ela tocava 20 minutos de música, 15 minutos daquela faixa do Pink Floyd, entendeu? E marcou muito nesse estilo. Tinha uma rádio também que tocava esse tipo de música, e também música brasileira, a Rádio Federal de Niterói, AM. Sim. Eu também trabalhei lá. Ah, é? Uma rádio que Você passou em tudo quanto Passei. foi lugar, hein, Mansur? Você tem chancela em todas as emissoras de rádio. Aí chega... Então nós estamos falando a Nacional também, que não era música instrumental na Nacional também. Então o início, instrumental. E orquestra. Né? Muita orquestra. Depois, esses nichos de música contemporânea, etc., música brasileira, mais a apresentação formal. E essa mudança foi acontecendo aos poucos, assim? poucos. Vocês não temeram que o público pudesse não aceitar muito isso, já que uma fazia isso, a outra veio com a ideia da música e começou a introduzir também o que já existia? Mas aí, o Carlos Townsend, ele era da família da Condessa Pereira Carneiro, não é? Proprietários do JB. Do JB. Quer dizer, do jornal JB. Do jornal, é. Ele estudou nos Estados Unidos, fez rádio lá. Quando ele vem para o Brasil, em 76, ele me chama primeiro para apresentar com ele um programa de música brasileira na Rádio Jornal do Brasil, AM. Então ele começa a se ambientar no Brasil. Que programa era esse? Era um programa noturno, só de música brasileira, aos sábados. Sim. Deu pé? Deu pé. Foi simpático o programa e ele foi se ambientando, né, escrevendo, e a gente trocava muitas ideias. No dia 1º de maio de 77, vai ser inaugurada uma rádio que ele ajudou a formatar. O superintendente na época era o Carlos Lemos, jornalista Carlos Lemos também. Então o Carlos, ele chega com essa proposta, estrutura uma rádio popular com artistas internacionais e nacionais populares dentro de uma determinada faixa de sucesso. Contrata uma equipe de locutores, tem uma equipe de produção, tem uma equipe de programação, e é um time fantástico, né? Que quando a bola começa a rolar, ninguém sabia o que ia acontecer, mas deu certo. Por causa da descontração, da comunicação. E daí para frente começou-se então a fazer uma FM diferente, digamos Exatamente. assim. Além da música se tinha a informação, a comunicação, que de certa forma é muito interessante, né? Porque para quem está ouvindo, você ter um momento de interatividade é sensacional, né? Faz a diferença. Você passou por muitas rádios, como nós estamos falando aqui, por muitas emissoras. De fato, o locutor precisa se adequar ao estilo da rádio ou você mantém o seu estilo independente da linha que aquela editorial, que aquela rádio tem? Ele precisa se adequar. Tem um curso que eu fiz muito bom, um tratamento, mais do que um curso, um tratamento fonoaudiológico. Naquela época do JB, que eu tinha que falar 15 minutos, eu busquei auxílio na fonoaudiologia, me ajudou muito. E aí eu fiquei mais preparado para, assim, ler de uma maneira mais formal, uma maneira mais alegre, que eu comecei a gravar muitos comerciais também. Você tinha que falar isso para cima, para baixo, médio, não sei o quê, né? E eu fui treinando isso. Então você entra numa rádio JB, você tem seu estilo. Você entra na JB FM, é outro estilo. Você vai para a cidade, é outro estilo. Não é? Depois eu fui para a MPB, outro estilo. E você vai se adequando. Você vai se adequando. Mas aí você tem também o seu estilo próprio. E como é que você concilia isso, o seu estilo e o estilo da rádio? De acordo assim com a liberdade que a rádio te dá também. Não é a flexibilidade que ela te dá. Olha, a nossa rádio é formal, Mansur, então você tem que ler o que está escrito. Você não pode improvisar nada. Você só vai ler o que está escrito. Mas tem aquelas coisas que você dá um bom dia, está começando mais uma edição do programa tal. Você sabe que outro dia eu estava na Rádio JB e o locutor Fabiano, né, ele falou comigo assim,
Mansur, eu te ouvi, eu morava em Petrópolis e ficava te ouvindo na JB-FM. E a JB-FM todo mundo sabe que é uma rádio formal, mas você falava com um sorriso. Uhum. E ele imitou como é que eu falava. É isso, entendeu? Então eu falava de uma maneira que eu sentia que eu me sentia bem falando com aquele sorriso. Sem, no entanto, sair da marca da rádio. Eu não improvisava nada. Institucionalizada pela Isso, rádio. Exatamente. Eu não inventava nada. Eu ficava doido para inventar, mas não podia. Na cidade é que eu pude soltar. Fazer do seu jeito, Isso. como você gostaria que fosse. E cada um no seu estilo. Eu tinha o meu estilo sempre de gostar de música brasileira, a parte filosófica, que eu sempre gostei também, um pouquinho de filosofia. O Sandoval já era mais brincalhão, o Romilson Luiz já era mais brincalhão, o Jaguar já tinha também o estilo dele. Então cada um pôde colocar a sua marca. Eu acho que isso que se diferenciou também. E esse lado eclético da coisa fica mais bacana, né? Fica mais balanceado, você alcança mais pessoas, porque cada um tem seu jeito, seu estilo, seu gosto, né? Isso. Falando em rádio, em programação musical na rádio. Sim. A programação musical é o carro-chefe de quase todas as rádios, né? Verdade. Como é que funciona essa programação? Você deve ter passado pela época que existia a história do jabá, tem que ter o jabá, se não tiver jabá não toque, e ao mesmo tempo se tocar na rádio tal, A, B ou C, vai acontecer. Isso. Era assim mesmo? Era. Aí eu entrevistei para o livro, né? Entrevistei muita gente todos eles me deram aulas e aulas e aulas sobre vários aspectos do rádio. Um deles me falou sobre as gravadoras, foi o Roberto Menescal, esse ícone da música. Meu amigo, meu querido, uma paixão nossa aqui. Falamos dele no outro programa, falamos de novo agora, ele é Paixão nacional. Paixão nacional, ele é mesmo. Ele deu uma entrevista, assim, fantástica, né, para o livro. E ele fala sobre esse aspecto do jabá. Ele era chefe, um dos diretores artísticos da Poligram. Durante muitos anos. Muitos anos. E ele falou, olha, Mansur, uma vez eu vi que a Poligram estava decrescendo na execução nas rádios. Aí me informaram que tinha que pagar. Aí eu chamei as pessoas, falei, eu vou pagar e tal, papapá. E conta tudo isso. Eu não vou falar mais, porque ele, não é? Quem for ler o livro... Lê o livro vai saber da história. É isso. Mas existiu. Sempre existiu. Hoje é uma coisa institucionalizada que não é uma coisa assim, de comercial, de acordos que a rádio faz com a gravadora, institucionalmente, se a gente pode dizer assim. E o critério para aquela música entrar, já que existe o jabá, como é que fica o critério? O critério, eu não estou falando que exista jabá hoje. Existe, sim. Não é? Naquele momento às que a vezes gente falou. troca de interesses. Parcerias. Parcerias, isso. Não sei se é um eufemismo, mas parcerias. Falar que seja. Não é? Você faz um show para mim, eu toco sua música. Sim. Dá uma promoção para a gente toca, né? Oferece uma viagem, a gente vai sortear uma para os ouvintes. Então tem isso hoje. E é de direção para direção, não é mais pessoal. Entendeu? Mas tudo e o oficial. Critério para a música também. Entrar? Aí como é que funciona isso? Eu acredito, que eu não sou muito especializado nessa parte de programação, que eu nunca fiz. Eu acredito que tenha que haver uma adequação da música com a programação da rádio. Se aquela rádio não toca aquele artista, não adianta que não vai ter promoção. Entendeu? Tem que haver uma adequação, senão o ouvinte também vai achar estranho aquilo. Então tem que haver, não é? Preciso haver assim um entendimento de programação, o que é bom para a gravadora, o que é bom para a rádio, o que é bom para o ouvinte. Senão não vai acontecer. E as rádios, como elas, a partir da década de 70, a gente está aqui falando, começou o FM, as rádios se popularizaram muito e acharam cada qual o seu caminho e começou a segmentar muito. Você acha que isso foi uma boa coisa para o rádio? Por exemplo, a rádio tal toca um estilo de música, a outra toca o outro e a outra toca mais o outro. Enfim, essa coisa do estilo da marca, sei lá, como a gente poderia dizer, funcionou bem para a rádio e para o público? O que você acha disso, assim, sob o teu ponto de vista como locutor, como alguém que entende de rádio, que vive do rádio há somente 50 anos? Eu quero que você conte pra gente no próximo bloco também, porque esse está acabando, tá? A gente volta rapidinho com mais Fernando Mansur aqui no Perfil para você. Não sai daí não, tá? Eu volto já.